Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje, a professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Aqui a professora Fátima está dizendo bom dia, estamos juntos nessa, matemática é vida. Bom dia, professora Fátima. E também quero dar bom dia para a professora Mariluz, da escola Nigro Gava, lá no Taboão da Serra, que está nos acompanhando aqui. Um beijo para vocês e vamos começar, professor. Vamos começar a aula. Variáveis e incógnitas, aula 2. Ontem a gente já começou a trabalhar um pouquinho essa ideia, né? Mas assim, superficialmente, só para o pessoal ter uma noção. Hoje a gente vai dar a continuidade a isso aí. Vamos inserir aí alguns elementos que não foram colocados na aula de ontem. Hoje vai ter a participação muito ativa de vocês aí no chat, tá? Então, a gente precisa muito dessa participação e que vocês enviem as respostas, tudo bem? A habilidade hoje eu coloquei no começo, tá bom? O pessoal não reclamar, a habilidade é F07MA13, compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, né? Vamos conversar bastante sobre isso hoje, para expressar a relação entre grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnito. Objeto de conhecimento, a linguagem algébrica, variável e incógnita. E a gente já começa chutando para o gol, Viviane. Tá? Bora. Vamos lá, tá? Vamos começar, tá? Resolvendo uma situação, problema a seguir. Vamos lá? Uma torneira gotejando a cada 5 segundos desperdiça cerca de 20 litros de água em um dia. Ok? Então, tá aí a descrição. Sobre essa situação, responda os itens a seguir. Então, a gente vai fazer uma sequência de perguntas em relação a essa descrição aí dessa situação problema. Ou seja, uma torneira gotejando a cada 5 segundos e o desperdício de 20 litros de água em um dia. Tudo bem? Na letra A, e aí a gente já espera a participação do pessoal no chat. Vivi, ao chamar o volume de água desperdiçado em litros de V, tá ok? Tá? Então, vamos chamar de V de volume. E a quantidade de dias, aqui ó, chamaremos de quê? Existe alguma expressão algébrica, existe, já estamos afirmando, que representa o desperdício diário de água dessa torneira? Então, é isso que a gente quer saber. Tá? Assim, a gente trabalha muito com essa ideia do número, enfim, aquela coisa toda, desperdiça X litros de água em tanto tempo. Bom, mas existe uma expressão matemática, né, que generaliza, a palavra é exatamente essa mesmo, né, que generaliza, cria um mecanismo que você consiga definir, por exemplo, quanto se perdeu de água em 15 dias, por exemplo. Então, quando se cria esse mecanismo, essa fórmula, essa expressão matemática, né, que generaliza, cria essa possibilidade de você descobrir sempre todo o valor, no caso aqui o desperdício, qual é essa expressão? Então é isso que a gente quer saber de vocês. Tudo bem? 2 minutinhos e a gente já retorna. Aproveita aí, bombardeia o chat com a resposta. Até já. Até.
Voltamos aqui, Osmar. Hoje Bora. a gente tem muitas questões para fazer. Ó. A Escola Honorato Ferreira, a Escola Azorais de Proença, de Sumaré, o P. Caetano Carbone, o Raul Piquete de Itapevi, todas essas escolas participando conosco. Legal. E eu selecionei aqui a resposta da aluna da professora Sônia Maria, está sempre com a gente. A Ana, do 8º B, está dizendo V igual a 20 vezes Q. Ah, que legal, né? Tá, abraço aí todos que estão nos prestigiando, né? O professor Sérgio Celestino, lá da PEI, né? Iná Jaci de Castro Aguiar aqui com a gente, sempre com a gente, e tantos outros. Obrigado pela participação, tá ok? Vamos lá? Tá. Vamos subir a resposta, Viane? Volume, tá? Então, o que acontece? Ele descreve aqui, ó, que o volume, tá? Que a gente chamou de V, né? O volume desperdiçado. Bom, na realidade, o que acontece? Tá? Existe um desperdício de 20 litros de água em um dia, tá? Então, a quantidade de dias ele chamou de quê? Perceba que aí começa a aparecer aquela expressão algébrica que determina todo o processo para você calcular. Então, de fato, né, o volume aqui, ó, ele é indicado por quê? 20, tá? Que é o desperdício de água diário, tá ok? Vezes, tá? A quantidade de dias aí, né? Ou seja, 20 é a quantidade de litros de água que se perde, tá? Em um dia teremos aí 20 litros, em 2 dias 40 litros e assim por diante, mas ninguém vai ficar fazendo tabela disso aí, né? Imagina o desperdício de água, e tem até a pergunta, né? Depois de um ano, se não for consertado esse vazamento. E vazamento de água, né? Desperdício de água é algo assim muito sério, tá? Nos dias de hoje, tudo bem? E aí eu coloquei uma observaçãozinha aí, né? Que vai subir em azul pro pessoal. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui, né? Veja que o fato da torneira gotejar a cada 5 segundos, tá? O que acontece? Nesse momento aí eu sublinhei, né? Deixei em azulzito, né? O pessoal fala em negrito, mas no caso aqui é azulzito. Veja que nesse momento não importa para a representação do volume desperdiçado, já que ele é diário e não horário aqui, tudo bem? Então veja, né? Mas assim, a gente sempre se confunde, né, com informações numéricas que aparecem aí no meio do problema, tá? Daí a importância do quê? De fazer a leitura absolutamente correta, né? A leitura com calma, com paciência. Eu vivo falando que língua portuguesa, né, é extremamente importante na aula de matemática. Leitura e compreensão é fundamental, tá? Mas o foco da nossa pergunta, de fato, é esse, né? O volume desperdiçado, tá? A lei de formação, a expressão algébrica, a fórmula matemática que determina o desperdício, né, de água, no caso aqui indicado pelo volume, é 20 vezes a quantidade de dias, tá ok? Vamos para a sequência? Tá? Vamos lá, viu? O problema é rigorosamente o mesmo, tá? A torneira que goteja a cada 5 segundos desperdiça 20 litros de água em um dia, tá? Na letra B, tá? Lembrando que essas atividades aqui, essas perguntas, elas estão lá no material, lá no Aprender Sempre, tá? Do 8º ano, volume 2, lá na página 73. Vamos para a letra B? Utilize a expressão encontrada. E você lembra qual é essa expressão, Viane? Tá? Volume é igual a quem? A 20 vezes 20 Q. Posso colocar o pontinho? Ou posso colocar só o Q direto aqui, ó? Tanto faz, né? Tanto faz, né? Então, o que acontece? Se eu colocar o pontinho, tá errado? Lógico que não tem problema nenhum. Ah, mas se eu não colocar o pontinho, professor, também não faz diferença, desde que você entenda que existe um produto, que existe uma multiplicação. Tá bem? Tá. Então, vamos lá. Vamos utilizar essa expressão encontrada no item A, né? Lá na pergunta anterior, e calcular o volume de água desperdiçado para essa torneira em um mês. Tranquilinho, né, Vi? Tranquilo. Um minutinho a gente já retorna, essa é tranquila. Até já.
Voltamos aqui, ó, tem vários alunos participando. Nós temos o Juan, da Escola Mange, no Sul 3. Nós temos a Maria Clara com o Pro Marcos. Nós temos aqui a Mariana Silva, está sempre com a gente aqui do PEI, da Escola Benedito Caldeiro. O aluno Gabriel. Vários aqui, a aluna Sheila. A professora Silene com a aluna Letícia. E nós temos aqui a resposta da Maria Eduarda, da Escola Professor Jair Toledo, dizendo 600 litros lá da Brasilândia. 600 litros, um abraço pessoal da Brasilândia, Zona Norte, obrigado pela participação de todos aí na aula. Bom, a expressão está aqui, né, Vivi? Tá? Volume é 20 vezes Q. Imagine se a gente tivesse que fazer uma tabela, primeiro dia, segundo dia, terceiro, não tem muito sentido, né? Então a expressão algébrica, ela tem justamente essa função. E aqui o que acontece? Vamos subir a resposta, né? Deixa eu apagar aqui. Tá ok? Para ficar mais claro, tá ok? Bom, em um dia são desperdiçados 20 litros de água. Bom, se considerarmos o mês comercial, aí é que está a questão, né? Gente, vamos considerar aí o mês comercial, o mês de 30 dias, tá? Então, para fins de cálculo, vamos utilizar ele. Professor, foi tal mês, tem 31. Não, vamos arredondar, vamos padronizar a coisa, tudo bem? Então, o que é que nós vamos ter, tá? A lei de formação, a expressão algébrica aqui, tá? 20 vezes Q, portanto, é só fazer a substituição e o produto, né? A multiplicação. Portanto, temos aí 600 litros de água. Veja como é importante, né? Você ter esse controle, né? 600 litros de água é muita coisa, tudo bem? Então, é importante você ter a noção, né? Ter a base de como se fazem esses cálculos. Extremamente importante, né? No que a gente vive, água, né? É um bem extremamente precioso. Tá? Vamos para a próxima? Vamos. Vamos lá, tá? Legal. Participação do pessoal. Na letra C, problema rigorosamente o mesmo. Agora nós vamos calcular o volume em litros desperdiçado em um ano. Tá ok? E para um ano, vamos considerar o ano, tá? Não vamos considerar o ano comercial. 365 dias. Considere 365. Tá? Professora, eu até dei uma olhada nisso e falei, poxa, se eu vou usar o mês comercial, posso usar o ano de 360 dias? Não, porque esses 5 dias aí acaba fazendo muita diferença lá no cálculo final. Tudo bem? Então, o que acontece? Utiliza 365 dias como ano, tá bom? Mais um minutinho a gente já retorna. Até já. E voltamos aqui, temos o aluno Vitor Rocha, a aluna Ágata, Evelyn Cris, André William, a aluna Bruna Vitor, Beatriz de Hermelino Matarazzo e os alunos da professora Selma, lá da escola Roberto Mange, na Sul 3, estão dizendo 7.300. Ô, Vivi, vou mandar um abraço aqui para o Daniel, tá? Ele está lá com o pessoal do PEI, Maria Regina Demarque, lá em São Bernardo do Campo também, tá bom, Daniel? Abraço, obrigado, tá? Vamos subir, tá? Volume de água desperdiçada em um ano, considerando o ano como 365 dias, tá ok? E aí, tá? Quando a gente tem a expressão algébrica, né, ela facilita tudo. Tá? Essa aqui é bem simples, pessoal do oitavo ano, não se preocupe, não vai ficar nisso, tá ok? Tá? Mas o que acontece? A gente segue, né, trabalha com a referência do material, no caso aqui o Aprender Sempre tem um objetivo, né, reforçar toda essa ideia do conhecimento. Em tempos de pandemia a gente tem que pensar educação, né, que tem que pensar as aulas de outra forma, tá? Mas não se preocupem, né, o nível da aula, né, eles vão aumentando
gradualmente, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Volume 20 vezes Q, e eu reforço a importância da expressão algébrica, né? Que mais tarde a gente vai chamar de lei de formação, né? Isso aqui mais tarde a gente já sabe, vai ter outro nome, vai ser uma função, mas no caso aí a gente tem duas situações, né? No caso o volume e a quantidade de dias aqui, 20 vezes 365, tá? É o tipo de conta que dá para fazer na raça, não precisa de calculadora, tá? Portanto, temos aí 7.300 litros de água por ano. Bom, se 600 litros de água por mês era muita coisa, você imagina 7.300 litros de água por ano. Tá? Então, assim, é extremamente complicado. E a próxima, né, esse desperdício, né, tem que se evitar a todo custo. A água é um bem muito, muito precioso. Né? As aulas de ciência, né, o pessoal trabalha muito, muito essa questão, né, da economia de água, muito, muito importante. E a aula de matemática também faz esse link aí, né, tá? Fazer esses cálculos aí, e entender que desperdício nos tempos de hoje é algo absurdo, principalmente, né, de água. Tudo bem? Então, tá? Muita cautela. Tudo bem? E aí, o que acontece, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, né? Ainda na atividade 1, letra D. A descrição do problema mesmo, não vou ficar lendo, tá? As letras utilizadas na expressão algébrica dessa situação são incógnitas ou variáveis? Vamos pegar o título da aula de hoje, né? Vamos. Variáveis ou incógnitas. Então, é essa a questão. Lembra lá da expressão, tá? Volume igual a 20 vezes Q, tá? As letras utilizadas, o V e o Q, nessa expressão, elas são o quê? Incógnitas ou variáveis? Bom, se for incógnita, por quê? Se for variável, por quê? Mais um minutinho a gente já retorna. Até já. Professora Ana Paula está com o pessoal lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Daniel Paulo Verano Pontes, está participando com a gente. Muito, muito obrigado. A essência de tudo isso aqui são vocês. Obrigado, Ana. Obrigado aos seus alunos. Vivi? Também tem a professora Eliane, da Escola Leonice de Aquino Oliveira, lá no Imbu, falando, mande um abraço aqui para o Matheus Pimentel, Gabriel Garcia e Juan Tirson, do 8º B. Então, um beijo. E aí nós temos aqui uma resposta da aluna Mariana Silva, está dizendo que elas são variáveis. E estão dizendo que é variável porque uma depende da outra. Legal, Mariana. Boa. Vamos subir? Então, vamos fazer a descrição. As letras utilizadas, no caso ali, o V e o Q, na expressão algébrica, para essa situação, cada situação é uma situação, tá? Elas são variáveis, como o pessoal bem matou a charada, tá? Uma vez que podem assumir valores distintos ou diferentes, ou seja, acontece, o volume, tá? Ele vai variar, né? E aí a gente consegue fazer a associação, tá? Em função do quê? Dos dias, tá? Quanto mais dias, né, os dias vão mudar, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante, né, e à medida que aumenta a quantidade de dias, o volume desperdiçado aumenta também. Então, realmente, no caso aqui, né, a gente cria uma associação aí com a palavra variável. Perfeito, é isso aí. Vamos para a próxima. Uma relação de dependência, estão dizendo aqui. Ó. Beleza, tá? Olha lá. Bom, essa é muito legal, essa é uma questão aberta e a gente queria que o pessoal mandasse as respostas. Ao refletir sobre essa situação, tá ok? Como a matemática pode auxiliar no combate ao desperdício de água? Nossa, pergunta chave, né? Pergunta muito, muito bacana. Aula de matemática falando de desperdício de água, aquela coisa toda. Poxa, mas como é que a gente pode fazer para que isso aí, né? Para que essa situação, né, se encaixe aí na aula de matemática? Eu tenho uma sugestão, tá ok? E assim que vocês mandarem, eu vou colocar a minha aqui também, tá bom? Um minutinho a gente já retorna. Até já.
Viviane, recebi um recadinho aqui, tá? Sobre o aniversário da Maria Flávia, tá? Maria Flávia, lá da Escola Estadual Clotilde Aiello Rocha, lá em Guaratinguetá, tá bom? A Maria Flávia vai fazer aniversário sexta-feira agora, dia 21, tá? E ela está sempre aqui com a gente, participando, envia as atividades, manda trabalhos aqui pra gente, Maria Flávia, tá? Um abraço, muito, muito obrigado, tá? Pela participação de você, da sua escola, Escola Clotilde Aiello Rocha, professora Rosária, tá? O pessoal todo, muito, muito obrigado. A essência de tudo isso aqui são vocês. Feliz aniversário na sexta-feira, tá bom? E obrigado pela participação sempre aqui com a gente. Vivi? Feliz aniversário para você, muita saúde, muita coisa boa, tá certo? E aqui está aqui um recadinho, ó, a professora Viviane Osmar, manda um abraço para os alunos do 8º ano da escola Professora Mari Cirino de Itapevi. Eles estão sempre ligados aqui, juntamente com a professora Miriam e o PCG a Maurício, acredito que seja isso. E nós temos respostas aqui interessantes. Ó, torneiras automáticas, Bacana. o Pro Daniel disse, fazendo fórmulas mais precisas e exatas, localizar o vazamento e fazer a manutenção, fazer um gráfico para conscientizar, para tomar providência, fazer consumo consciente. Estão dizendo isso. E aí? Viviane, eu sou o chato de que são incrivelmente válidas, né? Tá? O diretor de escola tem um trabalho danado, né? Todo dia fazer aquela vistoria na escola, ver o que está acontecendo, pingando, tá? Abraço para os diretores de escola, tá? Muito, muito trabalho, né? Gerir uma escola, ser gestor de uma escola é algo muito, muito trabalhoso, tá? Nossos agradecimentos e parabéns a todos os diretores. A gente fala tanto dos professores, né? Os diretores, muito, muito, muito obrigado. Vocês são extremamente importantes para toda essa estrutura, tudo bem? Observando o consumo mensal registrado na conta de água, tá? Existe a descrição nela, Viviane, do consumo médio mensal em metros cúbicos. Sabia disso? Tá? Eu sempre percebi isso aí. Eu sei o consumo médio, por exemplo, da minha casa, da casa da minha mãe, tá? Então, eu controlo isso aí, tudo bem? Bom, tendo esse controle, é possível encontrar formas simples na sua casa para diminuir o consumo e, naturalmente, tá? Contribuir para o meio ambiente. As sugestões o pessoal mandou aí, tá ok? E aqui eu achei, né? Dei uma pesquisada e achei um modelinho, tá vendo? Ó, isso aí eu fiz um recorte lá da conta que chega lá na sua casa e a partir de agora você vai observar isso aí todo mês quando essa conta chegar, tá? Aqui o que acontece? Vou descrever aqui. Olha, aqui onde está aí na flechinha, existe o histórico do consumo médio, tá? Durante os meses aqui, ó, no caso, março, abril, maio, junho e julho. Então ele te dá a média dos últimos 6 meses, ele te dá o consumo médio nos seis meses. E aqui na própria descrição da conta, um pouquinho maior, já vem o consumo em metros cúbicos, descrito aqui o consumo mensal, ou seja, quanto foi consumido de metros cúbicos de água, tá? Durante aquele mês. No caso aqui, né, nessa situação, tá? 14 metros cúbicos. 14 é um númerozinho pequenininho, é muita coisa. 14 metros cúbicos de água são 14 mil litros de água. Então, é muita coisa, tá? Então, cada gotinha, tá? Pelo menos de água, vale ouro, tá? Então, a sugestão é essa, tá? Analisar todo mês, pegar a conta, não olhar só o preço da conta, né? Analisar também o consumo e ver, né? O que pode ser melhorado, o que pode ser diminuído aí nessa estrutura, nessa conta, tá? Então, a sugestão é essa. Tudo bem? Viviane, a aula está terminando. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que a aula tenha sido produtiva, que a gente tenha entendido essa ideia de incógnita, variáveis, né? Dessa situação aí que a gente criou toda em cima de um tema só, né? Que no caso aí é a água, consumo sustentável, consumo consciente da água, tá? Viviane, muito obrigado. Obrigada, Osmar. Enquanto a produção coloca o QR Code aí na telinha para o pessoal falar nessa nossa aula, tem aqui um professor dizendo que seria bom mostrar em dinheiro quanto é que desperdiça, que daí a pessoa vai economizar mais. É verdade. Obrigada, pessoal. Abraço, muito obrigado a toda a equipe de produção que fez essa aula acontecer e até a próxima aula. Valeu!